Olá, sou Ari Protásio, um apaixonado pela vida, e hoje mais um vídeo da série Você Pode. Eu vou conversar com meu amigo Edson Júnior, o Montanha, jornalista graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, atua como âncora-apresentador na Rádio Câmara, emissora institucional da Câmara dos Deputados em Brasília. Um profundo conhecedor musical, Montanha toca piano, bateria, violão, acordeon. Além de tocar todos esses instrumentos, é colecionador de centenas de discos de vinil. Apaixonado por viajar, descobrir novos sabores, gosta de ouvir e tocar uma boa música. Ô, Montanha, muito obrigado por você dispor aí do seu corrido tempo para vir trocar uma ideia aqui comigo. Obrigado, querido. Eu que agradeço, Ari. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que essa série que você faz é sensacional. Eu já sou fã, assíduo, e é muito prazeroso estar aqui hoje como convidado, podendo falar um pouco da minha experiência de vida e tanta coisa bacana que a gente viveu ao longo desses anos todos, tanto de profissão quanto na vida pessoal, enfim, né, tudo aquilo que a gente já conseguiu conquistar por aí afora. E, então é um privilégio, viu? Muito prazer estar com você aqui. Oh, querido, que bom, que bom. Montanha, onde que você nasceu? Eu sou de Caratinga, terra do grande, famoso e querido Ziraldo, o maior cartunista da história da arte brasileira, que também tem muito orgulho de ser caratinguense. Ele fala, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo. Caratinga é uma cidade na zona da Mata Mineira, uma cidade de porte médio. Caratinga tornou-se um polo de faculdades particulares nos últimos 20, 30 anos, e isso é muito bacana. Tem muito tempo que eu não vou lá, mas é uma cidade que me dá muito orgulho de ser de lá. E você tem mais irmãos? Tenho 2 irmãos e uma irmã, todos mais velhos que eu. Eu sou o famoso rapa do tacho, né, que o pessoal fala. Eu sou caçula, com 9 anos de diferença para minha irmã, que é acima de mim. E o que ocasionou a sua cegueira? A minha cegueira é congênita, é um glaucoma congênito. Eu tive, digamos, uma certa visão de cor até ali pelos 10, 12 anos de idade. Não dá para precisar assim com exatidão, mas é uma perda muito gradual, muito lenta, né, que eu tive, essa visão de cores. Certo. Mas até uma certa idade eu lembro, eu ainda tenho a memória visual das cores, verde, amarelo, azul, eu tenho noção dessas cores todas, né, e eu gosto, assim, eu gosto muito de apreciar, de saber a descrição das cores justamente por causa dessa lembrança. E aí, depois dos 12 anos, mais ou menos, foi quando a visão foi ficando realmente turva e as cores sumiram e, finalmente, a luz também desapareceu. Eu lembro que eu me dei conta de que eu estava cego quando eu não conseguia ver se o pisca-pisca da árvore de Natal ele estava aceso ou apagado. Eu não conseguia ver o momento do acender e do apagar dele. Entendi. Isso, para mim, foi talvez um dos golpes mais duros que eu recebi, porque é uma das minhas paixões, até hoje embora eu não possa ver. Eu sou apaixonado pelo Natal, desde criança eu tenho essa coisa com o Natal. Como é que foi a sua infância lá em Minas Gerais? Foi uma infância muito divertida, assim. Eu não posso reclamar, não, porque eu tive pais que nunca me prenderam por conta da minha deficiência, sabe? A minha casa foi construída um pouco antes de eu nascer. Quando eu nasci, havia a laje, mas não tinha sido feito ainda o terraço propriamente dito, né? Murado, bonitinho. A gente já ia lá para cima, mas aí era todo aquele cuidado, porque era tudo solto. Aí depois que construíram o terraço, aí sim foi muito bacana, porque aí era tudo murado, era tudo protegido. Então eu ia para o terraço de casa brincar e andar de velocípede e essas coisas todas. E era uma infância, foi uma infância muito divertida. Eu lembro que eu tinha uma escada, a gente não tinha escada construída para o terraço, então a gente usava aquelas escadas de madeira que você fazia com ripas, né? Certo. E aí você encostava a escada no alvo, ou seja, na borda da laje, e subia. E você subia pelas ripas. Eu lembro que eu subia aquilo e descia numa facilidade tremenda, e aí um dia, eu lembro que uma das ripas se quebrou comigo, eu caí e bati o pé no tanque, uma coisa louca. Aí a minha mãe, preocupadíssima comigo, eu falei assim, a única coisa que eu queria saber era quando é que o meu pai ia consertar a escada, porque eu queria subir para o terraço. Eu gostava de cavucar no barranco, de colocar terra no caminhãozinho. Minha mãe comprou aqueles caminhãozinhos
de plástico, Sim, sim. e aí eu colocava terra nele para poder fazer carga, e era muito divertido. Enfim, a infância foi muito boa. Montanha, como é que foi lá em Caratinga? Você estudou numa escola especial, numa escola regular? Como é que foi isso? Olha, naquele tempo, pensar em uma pessoa cega estudar na cidade do interior, falando em 1979, 80, né? Sim. Era um tempo em que a gente não tinha muito esse conceito de inclusão, né? Ele começou a vir à tona nos anos 80. Aham. E aí não tinha nem escola especial e também escolas regulares não tinham essa praxe, né, de ter crianças com deficiência, especialmente deficiência visual, que é uma deficiência sensorial, que traz barreiras comunicacionais, né, por causa da escrita. Claro. As escolas não tinham isso. Então, o que aconteceu? Nesse ponto, eu acho que assim, foi um momento em que os meus pais demonstraram o quanto eles me amavam, porque foi um momento em que eles fizeram um grande sacrifício. Meus irmãos já estavam morando em Belo Horizonte, meus dois irmãos mais velhos, porque eles conseguiram emprego, Ah, tá. estavam trabalhando em BH, e aí só estávamos minha mãe, meu pai, eu e minha irmã em Caratinga. E aí meus pais decidiram vender a casa nossa de Caratinga, era uma casa própria, construída com muito sacrifício, inclusive eles tinham comprado lote, construído a casa, com a ajuda do meu avô, que era pedreiro e mestre de obras. Eles construíram essa casa quando eu estava ali antes na formação, né, antes de existir. Uhum. E aí, essa casa, com todo esse sacrifício, com toda essa coisa, ela foi vendida. Uma casa que não era um preço muito elevado, porque é uma cidade do interior, principalmente se comparada a uma capital. Então, Tá. nós chegamos em Belo Horizonte, fomos morar de aluguel, por conta de falta de instrução. Meu pai estava desempregado, porque meu pai perdeu o emprego que tinha em Caratinga para que eles se mudassem, e ele ficou procurando emprego em Belo Horizonte. E tudo isso, e aí foi um ano de 81, foi um ano muito difícil para nós. Você tinha quantos Até que anos? eu tinha 7 anos. Até que meu pai realmente conseguiu um emprego fixo, mas que não era tão bom quanto que ele tinha em Caratinga, e a nossa renda piorou, e com isso a grana da casa acabou sendo gasta e a gente perdeu esse dinheiro, basicamente. Foi uma prova de amor muito grande para que eu pudesse estudar no Instituto São Rafael, que era uma escola especial, para que eu não tivesse que também enfrentar o que muitos alunos enfrentaram, que era o internato. Porque aí o que acontecia? Muitos alunos ficavam no colégio, né, ou ficavam lá 6 meses até as férias, e aí iam para casa no interior só no período das férias. Meus pais não queriam que eu ficasse tão longe de casa durante tanto tempo, então eles fizeram esse sacrifício de mudar-se para Belo Horizonte para que eu não precisasse ficar no sistema de internato. Essa realmente é uma verdadeira prova de amor, né? Uma história muito, muito incrível. Assim, eu dou muito graças a Deus porque, sabe, eu pude não só manter uma boa convivência com os meus colegas de colégio, mas também ter uma convivência com pessoas de fora do colégio. Que Então, a coisa minha vida boa. social, a minha vida fora do instituto, ela também acontecia muito com pessoas de visão normal, por exemplo, pessoas que não tinham Aham. deficiência, Sim. e aí eu fui convivendo nos dois meios sempre. Eu sempre convivi muito bem e transitei muito bem entre esses dois meios. E depois eu fui para o ensino médio numa escola regular, que é o Colégio Estadual Central, conhecido, né? O apelido é Estadual Central, é a Escola Estadual Governador Milton Campos, que fica Ah, na tá. zona sul de BH. Uhum. E muitos cegos iam para lá porque era uma escola que já tinha sala de recursos já naquele tempo. Não tinha, às vezes não tinha nem profissional, mas tinha, por exemplo, dicionário da língua portuguesa em braille, tinha dicionário português e inglês braille, tinha muita coisa em braille, tinha máquina Perkins, né, da datilografia braille para a gente escrever, Ah, máquina tá. comum para a gente datilografar trabalho. Então, assim, o Estadual Central já tinha uma infraestrutura muito boa para receber pessoas com deficiência visual. E aí a gente se virava com os professores do jeito que dava. Às vezes lia a prova para eles, às vezes eles liam coisas para a gente, e assim a gente ia levando. Eles já tinham um certo contato com pessoas cegas por causa de muitos alunos terem passado por lá. Então, isso facilitava um pouco. E é uma escola maravilhosa. O Estadual Central é uma das minhas melhores lembranças, porque era uma escola que já tinha, antes de ir para a universidade, eu já tinha um certo clima universitário, porque era um colégio enorme, de 5 mil alunos. Uhum. Então, a gente tinha, por exemplo, só no primeiro ano, na tarde, da minha turma, eram 50 turmas de primeiro ano. Então, assim, cara, era um clima, era um lugar, assim, o pessoal já tinha essa coisa de tocar violão, de fazer rodinha de música no sábado, a gente juntava, às vezes, a gente gostava, inclusive, de ter aula sábado, porque depois da aula a gente ia para o boteco ou para sentar na porta do auditório ou Ah, num tá. lugarzinho, num gramado, para ficar tocando violão em rodinha, tocando, né,
Que as nossas gostoso. velhas canções de paz. Montanha, quando é que surgiu o seu interesse pelo rádio? Como é que é essa paixão aí? Conta pra nós. Cara, essa paixão é antiga, viu? Porque eu ganhei meu primeiro rádio de pilha, era um Ah, Nissei, na marca Nissei, de 6 faixas, inesquecível aquele rádio. E ele era um rádio, assim, eu tinha 2 anos de idade quando minha mãe me deu de presente, e por incrível que pareça, cara, eu não quebrei o rádio. Isso é uma coisa sensacional de uma criança de 2 anos não quebrar. Eu acho, né, é um sinal de que realmente gostou da coisa, né? com Porque certeza. geralmente criança de 2 anos ela tem interesse também de ver como é que funciona e de repente começa a arrancar as coisas, né? Eu já vi muito isso. E aí o interesse foi só crescendo, assim. Eu queria muito conhecer uma rádio, um estúdio, como é que funcionava. Porque a criança de 2 anos você ainda pensava que o cara estava dentro do rádio, né? Quando eu tinha 2 anos, eu desmontei um toca-disco para tentar achar o Roberto Carlos lá dentro, entendeu? Meu pai chegou em casa, meu pai chegou em casa, eu estava em cima de uma cadeira, ele perguntou o que eu estava fazendo, eu falei que estava procurando o Roberto Carlos, O cara. Roberto Carlos, ele não toca disco. Ótimo, Então cara. você vê que eu era um pouco mais maluco que você, né? Sensacional. E esse Nossa, interesse aí foi aumentando foi e aumentando. aumentando, Aumentando a aumentando. ponto. Pois é, e foi aumentando a ponto de, quando eu já morava em BH, eu Ah, fugi do colégio para poder ir conhecer o estúdio de rádio. Eu já andava sozinho, a minha mãe, ela sempre foi muito confiante na minha capacidade de me virar. Então eu comecei a ir e voltar do colégio sozinho com 10 anos de idade. Com ó, 9 eu comecei a voltar, depois com 10 eu comecei a ir e voltar. Ela me colocava, né, no ônibus, o guardinha certo. lá no colégio ajudava a chegar e essas coisas todas. Aham. Então eu já começava a ter noção dos trajetos dos ônibus. Quando eu tinha 11 anos, isso foi em fevereiro mais ou menos de 85, eu e o colega meu, a gente falou assim, cara, a gente podia ir lá na Rádio Capital. A Rádio Capital, ela se situava nessa época na Avenida do Contorno, perto das Mangabeiras, em BH. Uhum. E a gente sabia que o ônibus que passava do lado do São Rafael, que é contorno, o São Rafael, da lateral para a Avenida do Contorno, ele fazia toda a volta da Avenida do Contorno. Lembrando que o Contorno é uma avenida circular que circula o centro de Belo Horizonte. E Perfeito. aí a gente pegou o ônibus na porta do lado do São Rafael, sozinhos, sem autorização dos pais, sem Os autorização dois, os dois cegos. dos dois cegos, dois Tu- cegos, E ele era da sua idade também? da mesma idade que eu, ele é 6 vezes mais velho que eu. Ele é 6 vezes mais velho que eu. Ainda tem nome de presidente, Ernesto Geisel Arruda, o grande Ernesto Geisel Ô, Arruda, grande louco. colega meu, e um enxadrista hoje, um enxadrista muito dos bons e tal. Ah, que E legal. aí a gente pegou o ônibus, pediu o motorista para poder avisar a gente. E descemos na porta. E o motorista nem desconfiado que os dois estavam fugindo da escola, né? Ninguém estava desconfiando de nada. Você pediu para Então, descer na porta da Rádio Capital, é isso? porta da Rádio Capital. Descemos, cara. Eu falei, nossa, nós estamos pertinho da Rádio Capital, né? Aquela emoção, né? A gente perguntou um moço que estava passando assim, moço, onde é que é a Rádio Capital? Aí ele mostrou pra gente o portão de entrada. Eu lembro que tinha um jardim bonito, assim, tipo, eu lembro de aquele piso tipo calçada portuguesa, Aham. e tinha canteiro de flores dos dois lados, assim, você ia passar no corredor, aí entrava num hall, Tá. e do lado esquerdo desse hall tinha uma portaria. Aí nós chegamos na portaria assim, né? Eu falei assim, ô moça, boa tarde, nós somos lá do Instituto São Rafael, a gente gostaria de conhecer o estúdio da rádio, como é que funciona e tal. Nossa, moça, mas acontece que não pode, porque não é permitido ouvinte subir pro No estúdio e estúdio. tal. Mas de repente vocês ficam aqui na portaria, se passar algum dos, né, dos locutores, do pessoal dos apresentadores, eu apresento para vocês. Eu falei, então pronto, já foi Já pelo meio. menos curiosa com a gente, né? Essa história é muito boa. Nós sentamos num sofazinho e estamos lá os dois. Pô, será que não vai passar ninguém aqui, né? Que os caras... Aí, de uma hora para outra, quem aparece na portaria da rádio e conversa com a recepcionista? Geraldo Magela. Ele mesmo, o ceguinho a mãe, do Olha só, humorista Geraldo cara. Magela, que na época estava começando a carreira, estava no rádio já há algum tempo. Eu lembro que ele fazia alguns personagens dentro do programa de um apresentador chamado Luiz Rezende. Luiz Rezende, que era jurado de um programa de televisão e também apresentava esse programa de rádio Capital Boa Tarde. Ah, tá. E aí, o Magela chega na portaria, e aí, querida, tudo bem? Falando com a recepcionista, ela falou assim, tem dois alunos do São Rafael sentados aí no sofazinho. Ele, vocês são lá do Instituto São Rafael? Ah, a gente é aluno lá do Instituto São Rafael e tal. Ele falou assim, com ela, ele falou assim, Ângela, eu lembro que ela chamava Ângela, até hoje eu lembro do nome da recepcionista.
abre a portaria aí que eu vou subir com os dois lá para o estúdio. Ei! Ele eu tinha esse poder, ela abriu a porta, ele levou a gente e foi, graças ao Geraldo Magela, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque ele é até hoje um grande amigo, e graças a ele eu tive a oportunidade, eu tinha 11 anos de idade e pisei no estúdio de rádio pela primeira vez na minha vida. Pisei no estúdio de rádio, consegui ir lá na central técnica, conhecer as fitas de rolo que tinha naquela Que época, legal, todo aquele equipamento, rapaz. mesa de som, os microfones de estúdio, o fone de ouvido. O Luiz Rezende convidou a gente para sentar na cadeira de apresentadores, assim, do lado dele, Mas que e põe o fone, alegria, põe o fone que eu rapaz. vou falar agora, vocês vão ver como é que sai no fone, porque o som era diferente, era o som da mesa interna, né, que a gente não ouvia Sim, no sim. então, cara, foi uma experiência. Desde esse dia, as portas da Rádio Capital se abriram para nós. Que Então, legal. toda vez que eu ia na Rádio Capital, era só pedir ela, pô, você podia abrir a porta para mim, por favor? Ela abria, eu subia para o estúdio, eu era recebido no estúdio como uma pessoa da família. Que Então, assim, o gostoso, Magela, rapaz. ele deu essa abertura para a gente, ele, sabe, nos tornou. Eu lembro que a gente participou de vários programas, participou, falou, contou Olha, histórias do Instituto São Rafael. Na época que tinha a festa junina do Instituto São Rafael, a gente foi lá, eles deixaram a gente fazer o anúncio da festa, olha isso. o convite. Ah, vocês podem ir lá no São Rafael, a festa é muito boa, a noite do frio quente, fizemos. A gente ficou com um trânsito livre na rádio. Assim. Que Era um negócio impressionante, beleza, graças a Magela. rapaz. E óbvio que isso tudo só me fazia crescer a vontade de fazer rádio, né? De ser jornalista, de ser radiojornalista. Porque eu também adorava notícias. Ah, tá. Desde os 8 anos de idade, eu comecei, foi a primeira vez que eu vi um horário eleitoral na minha vida, foi com 8 anos de idade, e eu Aham. escutava prestando atenção em tudo. Que Então a legal, notícia era cara. muito importante na minha vida. Poxa, que coisa maravilhosa. Montanha, hoje você é um profissional conceituado, respeitado, profissional de qualidade. Na sua opinião, a cegueira, ela foi algo impeditivo? Como é que foi essa sua relação com a cegueira? Porque nós ainda temos uma sociedade que não está preparada para conviver com pessoas com deficiências, concorda? É verdade, é verdade. Eu obtive muita informação através do rádio, através da imprensa, da televisão. Tá. O problema de você chegar num curso de jornalismo sem ler jornal é que é o grande desafio. Durante toda a minha faculdade, eu não tinha acesso a jornal impresso, aquela coisa toda. Ainda não tinha internet. A internet começou justamente quando eu entrei para a faculdade, Uhum. mas assim, ainda não tinha os veículos de comunicação como tem hoje na internet. Então, assim, foi tudo uma barreira nesse sentido. Eu sei que, por exemplo, matéria de jornal não é matéria de rádio, né? A matéria de jornal ela é específica, ela é mais aprofundada, normalmente ela é maior, Sim, sim. né? Os textos são diferentes. Você tem uma linguagem de impresso, né? Uma Uhum. linguagem de impresso, uma linguagem de rádio, uma linguagem de TV que, na verdade, se confunde muito com a de rádio, porque é uma linguagem narrativa mais curta, texto mais curto. Já no jornal, não. Né? O jornal e revistas, especialmente revista, né? Você tem aquela amplitude, matéria de não sei quantas páginas e tal. E a gente não tinha acesso a isso. Né? Tá, tá. Eu lembro que ainda tinha aquela coisa da Dorina gravar a Veja, que já ajudava. Ajudava pra caramba, né? Eu também. Naquela época não tinha site nem nada. Ajudava muito, porque eu podia pelo menos ler a Veja. Quando eu consegui acessar a internet pela primeira vez, que aí conseguiram botar leitor de tela nos computadores da biblioteca da Fafiche, que era a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas que eu estudei, Uhum. lá dentro da UFMG, eu acessei o Jornal do Brasil pela primeira vez online. Ari, eu te confesso que eu chorei Olha só. copiosamente quando comecei a ler sozinho um jornal impresso diário no dia que o jornal saiu. No dia. Você E vê, né, aquilo assim, rapaz? né? Eu lembro que eu estava lendo a coluna aí comecei a ler, ver os colunistas, que eu sempre gostei muito de ler os colunistas, né? Para ver as opiniões, os comentários. Eu lembro de ler a coluna do Tostão, a coluna da Dora Kramer, a coluna do Puxa. Abel Alves, que era sobre informática, que eu adorava informática. Cara, nossa, eu falei, gente, isso foi publicado hoje, olha que bacana, isso saiu, tá todo mundo lendo isso aqui. Eu também, Eu também, né? eu também. Então, assim, para mim foi uma sensação única, absolutamente única, e isso foi o grande empecilho. Claro que a gente teve problema com texto, o professor dava um texto, o texto não tinha digitalizado, a gente tinha que pedir alguém para ler, mas isso tudo a gente ia superando de alguma forma. Agora, não ler jornal realmente era complicado. Você fazer um jornalismo sem ler jornal é difícil. Entendo. Agora, tem um serviço, tem uma coisa que eu tenho que registrar aqui nessa nossa conversa, que é o papel da Biblioteca Pública Estadual Professor Luiz de Bessa, que é a Biblioteca Pública de Minas Gerais,
na formação, não só minha, como de vários cegos lá em Belo Horizonte, que era o Aham. serviço de voluntariado para leitura. Eles têm um cadastro lá, funciona até hoje, um cadastro que tem voluntários que são cadastrados para poder fazer a leitura para a gente. Aí eles colocam quais os horários de disponibilidade que eles têm, e aí a gente liga com antecedência de 24 horas, e a gente falava assim, olha, eu preciso de uma leitura para amanhã às 14 horas. E aí, quando eu chegava no outro dia às 14 horas, chegava na biblioteca, tinha um voluntário me esperando para poder fazer 2, 3 horas de leitura, e às vezes você conseguia com isso matar 2 textos. Às vezes era um capítulo de um livro, um capítulo de outro livro, para fazer um trabalho, uma prova, ou mesmo para uma aula expositiva, que a gente tinha que ler antes, né? Aham. Para Aham. poder compreender melhor a aula expositiva. E Sim. eu conseguia ler esses textos a tempo por causa desse serviço de voluntariado. Era sensacional. E muitos, muitos, muitos se formaram a partir disso. Muitos colegas têm esse voto de gratidão com o pessoal da Biblioteca Pública Professor Luiz de Bessa. Eles são maravilhosos, o setor Braille de lá sempre foi muito bem dirigido e, graças a isso, a gente teve esse apoio para poder conseguir a nossa formação. Que coisa maravilhosa, hein, rapaz? Fantástico. E no meio de tudo isso, teve aí o interesse pela música, né? Afinal, multi-instrumentista, né? Me conta um pouco como é que surgiu a... A música foi desde sempre, né? Com o Uhum. rádio veio a minha música. Eu lembro que a minha formação musical foi escutando Bee Gees, assim, porque quando eu ganhei esse radinho, isso foi em 1976, Aham. em 77 veio Os Embalos de Sábado à Noite, o filme, que estourou nos Estados Unidos e foi no Brasil ele foi lançado em dezembro de 77. Então, em 78, era assim, todas as emissoras de rádio tocavam o quê? Staying Alive, Staying Alive, Ah, com certeza, Modern né? Woman, Night Fever e por aí vai. Então, assim, as músicas que faziam sucesso, as músicas dos Bee Gees. Eu não estava nem aí para música infantil, meu negócio era escutar Staying Alive o dia inteiro. Que legal. Eu lembro que eu fui para o Rio, a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro foi em 79, foi em dezembro de 78 e passei o ano novo lá. E aí, a gente, na casa da minha tia, eles tinham comprado o álbum, Os Embalos de Sábado à Noite. Eu lembro que eu pedia, toca de novo, toca, igual criança que pede para tocar de novo. Você compra o filme da Disney, eles assistem 500 vezes no fim de semana, Isso, mais ou menos isso. isso comigo, o Staying Live. Então eu tocava, tanto que o compacto, para você ter ideia, esse compacto que tinha na casa da minha tia do Staying Live, e hoje está comigo, 40 e, sei lá, 43, 44 anos depois. Que Eu tenho ele aqui. maravilha. Eu tenho, enfim, né, coisa do Arda Velha. Aí o interesse para a música veio com isso. E aí, Uhum. quando eu mudei para Belo Horizonte, foi a primeira vez que eu tive contato com um disco assim para valer, que meu irmão já tinha comprado um equipamento de som. Ah, E tá. aí eu comecei a aprender a colocar disco, aí o som queimou, aí eu fui acusado de ser o responsável pela questão, eu usava o dia inteiro, e eu esquentava, que era uma barbaridade, que era aquele som valvulado, e Aham. aí o som queimou, meu irmão trocou a fonte de alimentação, e tirou o som da sala, botou no quarto dele para ninguém mais mexer, e Puta, foi acabou, assim, acabou sua festa. essas foram as histórias, né, com a música. Que E aí, cara, maravilha. quando eu fui para o Instituto São Rafael, quando eu estava na segunda série do ensino fundamental, eu comecei, então, a estudar música. Comecei meu primeiro ano de teoria, aí aprendi teoria musical, fiz 5 anos de teoria, solfejo, Uhum. e também comecei a estudar acordeon. E eu comecei a estudar acordeon justo em 85, quando eu tinha 11 anos de idade, e foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei 2 anos estudando acordeon, comecei a estudar piano não de uma vez, aí parei no meio, depois comecei de novo e parei de novo. A primeira vez foi malandragem, a segunda vez eu e o professor a gente não se bicava, assim, realmente não era O uma santo, relação o muito santo não batia. batia muito. Porque eu sei de piano é muito amador, assim, muito muito para me acompanhar, uma coisa muito muito assim. E o acordeon, eu fiquei muitos e muitos anos sem tocar, agora recentemente que eu ganhei de presente de um casal de queridos amigos que eu considero pais, que é um casal de americanos que mora em Belo Horizonte, eles me deram esse acordeão de presente de família, um acordeão que da década de 50, dos anos 50. Eu mandei reformá-lo e agora, né, vou começar realmente a me dedicar um pouco a reaprender o acordeão. Eu comprei uma bateria eletrônica há uns 2 anos e pouco atrás, Uhum. e é uma alegria, assim, cara, poder tocar bateria. Às vezes hoje em dia no YouTube, tanto no YouTube quanto
nos streams de Spotify, Apple Music e tal, você encontra muitos play-alongs para bateria. Então são músicas sem bateria, né, porque você toca, e algumas delas são próprias para estudo, ou seja, elas são voltadas para poder fazer determinados estilos e ritmos. Ah, que Então é legal. muito gostoso. Aí às vezes eu passo horas a fio aqui, treinando, e eu acho uma delícia. E gosto muito também dos discos, e é uma paixão antiga também. Eu sempre gostei muito de mostrar música para as pessoas. É uma coisa que, principalmente depois que eu fiz música, eu comecei a prestar mais atenção em arranjos, essas coisas todas. Então, assim, é muito assim, cara, vem cá e dá uma ouvida nisso aqui. Ouve isso aqui é muito legal. Quando a gente descobre uma coisa, as pessoas ouçam também, né? Nem todo mundo tem paciência com isso, tá? E como é que surgiram as viagens na tua vida, essa paixão por viagens? Pois é, eu sempre gostei de viajar, eu sempre achei muito gostoso, mas não tinha muita oportunidade, né? Ah, Eu lembro que quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a gente tinha muitas férias, mas como o salário era baixo, eu falei assim, cara, a gente tem tantas férias para poder ficar em casa, né? Não é uma coisa fácil. Mas eu sempre gostei muito de viajar, sempre achei muito interessante você descobrir, né, costumes novos, culturas novas, pratos novos, enfim, sempre gostei muito. Mas as oportunidades eram poucas. Eu lembro quando eu toquei com banda, a gente já viajava bastante, mas né, rodava as estradas desse país afora aí. Lembro também quando eu trabalhei no Tribunal de Justiça, eu viajava muito a trabalho e eu aproveitava essas viagens, por exemplo, de ficar ali num hotel ali na cidade, numa cidadezinha pequena, para conhecer um restaurante que de repente o pessoal da cidade gostava e achava, né, importante ali. uhum. E eu sempre, então assim, o que eu podia fazer para conhecer coisas novas eu fazia. E aí quando eu comecei a trabalhar aqui em Brasília, foi uma oportunidade que se abriu, né, a partir, né, de uma melhoria um pouco de condição de vida, de conseguir viajar mais. E foi uma experiência muito bacana, assim. Aí eu já me interessava por vinhos há muito tempo, mas eu comecei a me interessar mais, a ler mais, né? E Uhum. muitas vezes que indo viajar, sempre experimentando gastronomia e vinhos, ou locais ou aqueles que o pessoal daquela comunidade achava bons, né? E eu fui aí a partir disso criando essa cultura, né? Claro. Hoje eu não digo que eu sou entendedor de vinho, mas eu gosto muito de ler sobre vinhos. Agora, recentemente, a gente, né, tá com o Clubhouse, a gente está com o nosso clube de gastronomia e viagens, encaixou tudo que eu gosto na vida, né, que é viajar e experimentar sabores, como eu digo. E aí, isso entra, obviamente, a boa gastronomia e os bons vinhos. Então, é sempre muito prazeroso fazer isso, e isso entrou na minha vida de uma maneira muito forte. Nova York realmente é o destino preferido do Montanha? É, eu adoro Madrid. Assim, eu vou dizer para você, assim, as três capitais mundiais que eu conheço, que são Madrid, Lisboa, e Nova York não é uma capital do país, né, mas é uma capital turística. Eu realmente, assim, eu adoro Madrid, tenho uma paixão por Madrid, aquela coisa do madrilhenho de ser bicho noturno, né? Uhum. Gosta de estar de noite, depois do trabalho, faz aquela cesta, mas para esticar o trabalho, depois fica de noite na rua. Aquilo é muito legal. Lisboa é uma cidade deliciosa, acolhedora. Aliás, Portugal como um todo, né? É Porto, a fantástico, região né? norte também é maravilhosa, é delicioso. Agora, Nova York, cara, é a esquina do mundo. Eu falo que Nova York, o mundo se encontra lá. Então você tem culturas as mais diversas. Você quer ir num restaurante taitiano, você vai achar em Nova York. Você quer ir num restaurante cubano, nem se fala. Você quer ir num restaurante, um restaurante chinês autêntico, você vai ver tanto os chineses mais ocidentalizados, que é esses que a gente conhece mais, como os mais Uhum. autênticos. Você vai ver japoneses incríveis, você vai ter italianos maravilhosos, assim, ou o simples American Burger, que é aquela coisa assim, tipo, eu quero comer um hambúrguer com batatas fritas bem à Tá, moda americana. tá Ok, lá, né? Tá tudo lá. que você quiser você vai achar lá. E, E fora que tem vinho de tudo quanto é lugar. Inclusive, eles produzem vinho na região de Nova York, na região de Long Island. Você tem produção de vinhos e bons vinhos, viu? Tem bons rosés, rapaz. bons brancos, que são produzidos localmente ali. E você consegue comprar os a preços até bons em restaurante, que às vezes né, os outros importados são mais caros. Aham. Esse nova-iorquino, você consegue eles a preço bom, e para a comida americana, o rosé encaixa muito bem, porque ele é refrescante, geladinho, então fica super legal, e é uma boa dica. Então, assim, Nova York é realmente um lugar apaixonante, fora que é uma cidade super fácil de andar.
você conhece a lógica com 2 dias, você está conhecendo ali ó, a primeira avenida, a segunda avenida, terceira, quarta, quinta, sexta, e aí depois você conhece as ruas, e aí você já aprendeu que as ruas têm uma ordem numérica, as avenidas também, a cidade é um quadradão, quer dizer, um mapa, é um retângulo, na verdade, né? Uhum. O mapa dela é tão cheio de quadriculados e você só simplesmente se encontra na sexta com a 55 e tá tudo certo. E além de tudo, você gosta de cozinhar? Como é que é essa história, cara? Rapaz, isso foi a pandemia. Eu já fazia algumas coisinhas, mas Uhum. eu passei mesmo a cozinhar assim de maneira mais efetiva, foi a partir da pandemia. Não, principalmente no início, em que o trabalho estava muito desregulado ainda em termos de horário, de coisas assim, o home office estava na fase de adaptação inicial, e aí eu não sabia muito o que fazer em alguns horários livres que eu tinha, e eu comecei a ler e assistir vídeos assim, deslocadamente. Às vezes eu assistia 2, 3 horas seguidas de vídeo de culinária. Que E legal. ficava vendo vídeos dos chefes e vendo os chefes fazer algumas receitas, o Léo Paixão lá de BH, o Alex Atala, enfim, alguns né, que são interessantes, que eu gosto. E aí eu comecei a tentar reproduzir algumas receitas mais simples que eles faziam, que eu achava que eu dava conta. E, cara, foi um bálsamo para mim. Nossa, adorei. Tanto que no Natal passado, a minha esposa me deu de presente um kit completo de peças de coisas de cozinha, assim, tipo de espátulas, colheres de silicone, de Olha que. escumadeiras, de fouet, aqueles batedores, né, de Sim, fazer sim, bolos, sim. bater, tigelas, medidores, xícaras de medir, colheres de medir. Enfim, cara, foi um saco de Papai Noel de presente, assim, de coisas de cozinha, que eu adoro. Tem uma gaveta só minha, na minha cozinha, e ter as minhas coisas, e eu, assim, nossa, uso muito, assim, adoro, gosto de selar uma carne, de saber aquele processo, de você colocar uma cebola, e aquela cebola solta água, e aquele fundinho da panela começa a sair, dá aquele sabor que vai aplicando na cebola, e você... Cara, é uma arte, e é muito gostoso. Cada vez mais cozinhando, eu percebo quantos cozinheiros... E quando você prova os pratos nos restaurantes, você começa a identificar, o cara colocou isso aqui, ele colocou um manjericão, nisso aqui ele colocou um orégano, não, nesse tem, de repente ele usou alecrim, ele usou tomilho, então você vai identificando os sabores nos temperos, né, vendo como é que ele Uhum. fez, você imagina mais ou menos como é que foi o preparo, isso aqui deve ter selado essa carne, depois colocou a cebola por cima, a cebola deu um caldo, ele fez assim, você vai começando a imaginar, você vai Entendi. descobrindo as coisas, né? Que Assim como na maravilha. música, quando você aprende a teoria, você vai ouvindo uma música, você descobre como é que foi feito o arranjo, né? Aham, É mais ou aham. menos isso na cozinha também. Montanha, você tem um programa fantástico, o Feijoada Completa. Eu queria que você contasse um pouquinho quando acontece, onde acontece, ouvir o teu programa, né? Mas beleza, a Feijoada Completa nasceu em 2012. Eu Uhum. trabalhava na época, eu estava como repórter especial, fazia reportagem especial, uma reportagem de longa duração, normalmente 5 capítulos, enfim. Tá. Eu tinha começado na rádio como redator, depois né, fui para a reportagem especial e aí o meu chefe na época tinha uma ideia de ter um programa com uma cara de fim de semana, um programa que fosse de informação, mas que ao mesmo tempo ele tivesse uma cara meio variedade, meio fim de semana. E aí a gente ficou procurando um nome para isso e tal, e quando eu vim com feijoada completa, o pessoal achou muito engraçado. Assim, será que os deputados vão querer participar de um programa chamado Feijoada Completa? Eles não vão achar que é um programa de pagode, né, de repente, né? Então, e é muito engraçado porque pegou. E no início realmente tinha esse questionamento, mas feijoada completa? Mas esse programa é de quê que esse programa? Não é um programa de notícias e variedades. Então tem um bloco parlamentar que a gente né, dedica às questões que estão em debate na Câmara, então a gente entrevista os deputados. E aí depois eles aprenderam e adoraram. Já teve deputado, uma vez eu entrevistei o deputado Arnaldo Jordi, que é lá do Pará, e eu falo, aí deputado da terra da Maniçoba, como é que o senhor está? Tudo bem? Ele, Maniçoba, mas eu também gosto de feijoada, viu, Edson? Que ótimo. Então Que- ficou assim. E aí, nesse ínter, nós tivemos a oportunidade de entrevistar grandes nomes da nossa cultura. Eu já entrevistei na saudosa Bibi Ferreira, já Pô, entrevistei nomes como o Ney Mato Grosso, vários cantores, Loborges, pessoal do Clube da Esquina, já entrevistei, que enfim, maravilha. muita gente dessa nossa cultura, grandes Uhum. nomes da arte, de um modo geral, curadores, expositores, pintores.
E a gente teve, né, sempre trazendo vários atores, Edson Celulari, Renata Sorrah, cara, muita gente da nossa cultura. E tem sido um privilégio para mim nesses quase 9 anos, né, estou fazendo agora em setembro 9 anos de programa, ter entrevistado tanta gente. Nós estamos na edição número 412. Atualmente, com a pandemia, ele teve uma redução, né? A gente tinha 2h30 ao vivo na sexta-feira à tarde. Certo. Ele agora foi para sexta, de 9 às 10 da noite, e tem reprise no sábado, de 9h30 às 10h30 da manhã, pela Rádio Câmara, em Brasília, a frequência é 96,9 MHz, no FM, e em qualquer lugar do planeta, pela nossa página, que é radio.câmara.leg, LEG de legislativo, .br, radio.câmara.leg.br, e a pessoa pode ouvir por lá. Ou então tem também um aplicativo que a gente tem, que é o Câmara ao Vivo. Você pode baixar ou na App Store, na Google Play, para você ouvir tudo o que acontece na Câmara. Tem na Rádio Câmara, TV Câmara, Agência Câmara de Notícias, está tudo no aplicativo só. É acessível, dá para poder ouvir, mesmo quem usa leitor de telas, dá para usar o aplicativo de boa, e está lá para você poder também conferir. E aí a Rádio Câmara está lá ao vivo também, então é só você clicar na Rádio Câmara, você pode ouvir o programa Feijoada. E se a pessoa perdeu o programa, pode, né, ir na página e ouvir em qualquer horário, ele fica armazenado, disponível também. Qual foi a entrevista mais emocionante que você fez no Feijoada Completa? Olha, sem dúvida, foi com Orlando Drummond, que inclusive nos deixou recentemente, né, com 102, quase 102, né, 101 anos de idade, ele ia fazer 102 em outubro. Orlando Drummond, grande dublador, a voz do Scooby-Doo durante mais de 40 anos e muito famoso pelo personagem Seu Peru da Escolinha do Professor Raimundo. Sim. Eu entrevistei quando ele estava completando 95 anos. Olha só. E foi maravilhoso. Ele recordou todos os personagens e no final estávamos os dois emocionados. Poxa, então, que assim, bonito. eu estava me segurando para não chorar, ele também, porque ele ouviu. Ele ficou assim: meu filho, mas você recuperou tanta gravação antiga, porque eu passei uma semana pesquisando no YouTube as gravações das dublagens dele, antigas e tal, mas é muita coisa, é uma vida, né, filho? 95 anos. Aí no final, eu despedi dele, eu tinha uma co-apresentadora que era a Patrícia Redel, e aí a Patrícia Redel era minha colega de apresentação, ele virou para ela, quer dizer, ele, né, por telefone, né, mas ele falou assim: um abraço para vocês, viu, meu querido? Muito obrigado por tudo que vocês me proporcionaram. Patrícia, um abraço do vovô, viu? Para você. Fica, meu Deus. Que bonito. Aí na hora que eu terminei, cara, eu tive que fazer uma pausa assim. Eu falei assim, bom, dei um suspiro, falei assim, fica até difícil de continuar esse programa depois dessa emoção toda, mas vamos para frente. Vamos para o próximo bloco. Foi uma experiência maravilhosa. E ele falou assim: eu quero chegar aos 100 anos. Eu falei: Orlando, do jeito que você está, meu querido, você vai chegar aos 100 anos. E graças a Deus ele foi até os 100. Passou, né? Passou dos 100 anos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos. Minha mensagem é que Deus existe, é o Criador de todas as coisas, e por isso eu tenho muita alegria de ser tudo que sou, de viver tudo que eu vivi, e espero nesse mesmo Deus que eu possa viver tudo isso ainda mais nesses próximos 40 anos, se Deus assim me permitir. Os 47 que já foram, não sei quantos mais Deus vai me dar, mas eu quero fazer coisas que sejam significativas para as pessoas. E eu, graças a Deus, tenho conseguido isso e quero continuar conseguindo isso. Meu amigo, muitíssimo obrigado por esse carinho. Obrigado por você vir compartilhar um pouquinho da sua vida aqui comigo e o pessoal que nos acompanha aqui pelo canal. Obrigado por essa generosidade. Que você tenha muito mais sucesso, porque você é merecedor de tudo que você tem. Eu que agradeço, Ari. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para você e para o seu público, e é sempre um prazer estar aqui com você. Acredite, você pode. Que tal ser feliz? Se você gostou deste vídeo, faça o seu comentário e não se esqueça de deixar o seu valoroso like. Compartilhe com seus amigos. Caso não esteja inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as minhas novas notificações. Um grande abraço. Adquira meu livro, Acredite Você Pode. Vendas, livro impresso e audiolivro, WhatsApp 11 9
8478-5565. Livro impresso. Livrarias Curitiba, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo e Vale Sul Shopping, São José dos Campos, São Paulo. Espaço Cultural Alberico Rodrigues, Praça Benedito Calixto, 159, São Paulo. E-book na Amazon, www.amazon.com.br.